Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores queridos! Hoje nós vamos falar sobre alegações finais em audiência criminal. Gente, eu sei que muitos de vocês têm problemas em fazer alegações finais de forma oral. Uma vez aconteceu comigo, eu fazia audiência como contratada de um banco, né? Então, assim, era um trabalho meio pro forma, porque a gente não tinha muita coisa técnica ali para falar. A tese do banco era sempre exclusão da responsabilidade, né? Então a gente meio que entrava mudo e saia calado. Só que teve um dia que o juiz falou assim para mim, me deu uma palavra para fazer a defesa oral, 20 minutos, na audiência trabalhista. Ainda bem que eu, como boa CDF que sou, tinha estudado toda a defesa que o banco tinha me passado, tinha passado instruções para o preposto, então assim, estava na ponta da língua a defesa. E eu só fiz um resumo da defesa, né? De uma forma que eu já estruturo todas as minhas alegações em audiência, seja sustentação oral. Então, embora eu estivesse ali fazendo um trabalho que era assim, um trabalho um pouco mais fácil, né, tecnicamente, eu já tinha um certo conhecimento técnico. Então, não foi um grande problema para mim. Mas saindo de lá, eu falei com um amigo meu que também prestava esse serviço para o mesmo banco, falei, nossa, você não sabe, cuidado com o juiz da vara tal, era lá na Trabalhista, na Barra Funda, que ele tá pedindo para fazer defesa oral. Ele falou, nossa, você fez? Eu falei, lógico que eu fiz. O juiz falou para mim, doutora, a senhora tá com a palavra, vou falar o quê? Vou enfiar debaixo da mesa, me esconder? Eu vou falar o quê? Não, você tem que falar que você tá lá só para fazer você foi contratado só para fazer audiência. Eu falei, desculpa, mas se eu sou juiz, o juiz fala, eu falo isso para o advogado, a advogada me devolve essa, eu falo, então, querido, eu vou declarar aqui, eu vou ter que oficiar o AB, porque se você está no processo, tem poderes na procuração para você e você não sabe nada da defesa técnica, então aí a gente tem um problema de ordem técnica. Então, assim, estejam sempre preparados para falar em audiência. Se vocês, para falar, né, sobre o caso, não só fazer perguntas, mas fazer uma defesa do seu caso técnica e oral em audiência, porque isso pode acontecer em qualquer esfera. Dessa vez aconteceu comigo na Trabalhista, ainda bem que eu estava preparada, mas se fosse esse outro colega meu, não estaria preparado para falar ali cerca de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né, que a gente acaba nunca usando tudo, mas não estaria preparado e, na minha opinião, pagaria um belo de um mico. Então, vamos escapar aí dessas pegadinhas da profissão. Se você não tem dificuldade de falar em público, tem dificuldade de se posicionar, tem dificuldade com dicção, gente, isso é imprescindível na advocacia. Então, como é que eu desenvolvi a minha técnica de oratória? Durante a faculdade, eu sempre estudava na frente do espelho. Tinha um espelho no meu quartinho lá, solteiro, um espelho atrás da porta. Eu sempre estudava pegando caderno e falando na frente do espelho. Então isso me ajudou muito. Eu também dava monitoria na época da faculdade, repassava as aulas para os meus colegas, até vendia até umas aulas particulares, na época dava uma graninha. Então, mas o meu treinamento maior foi mesmo falar na frente do espelho. E na minha primeira sustentação oral, que foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso de roubo, em 2008, acho que foi 2008, o primeiro ano de carteira da OAB foi 2008, eu fiquei bem nervosa, mas consegui fazer a sustentação oral, durou só 7 minutos, eu tinha 15 pelo tempo regimental do Tribunal de Justiça de São Paulo, levei ferro, meu HC não foi provido, eu tive que ir até o STJ para conseguir a liberdade dos meninos na época, mas ficou a experiência, né? E da experiência vem o conhecimento, por isso que eu tô aqui hoje para passar conhecimento para vocês. E vamos lá, sem maiores delongas, chega de contar a história. Vamos lá, gente, alegações finais em audiência. Como que eu estruturo as minhas alegações finais em audiência? Primeira coisa que eu faço é cumprimentar, tá? Eu sempre cumprimento. Cumprimentar. Então, como que vai começar essas alegações finais? Eu gostaria de cumprimentar, primeiramente, ao juiz presidente, gostaria de cumprimentar o magistrado, juiz presidente no caso de júri. Eu gostaria de cumprimentar aqui o magistrado pela bela condução dos trabalhos desta tarde, desta manhã. Gostaria de cumprimentar também o representante do Ministério Público pelo trabalho e a zelosa serventia. Então, sempre cumprimento o juiz, MP e serventia.
tá? Os cartorários. E o que você vai falar nas alegações finais em audiência? Suponhamos que você já passou ali 1 hora escutando testemunha, tal, réu, todo mundo. Nas alegações finais, você vai falar, claro, da sua tese de defesa, mas você vai falar também dos depoimentos das testemunhas, do que acabou de acontecer, tá? E como é que eu sempre começo a falar da minha tese de defesa? Eu sempre falo o seguinte: em que pese o esforço do ilustre representante da acusação, em que pese o esforço do promotor de justiça nessa tarde aqui, a tese oferecida na denúncia não se sustenta. Eu sempre começo negando a denúncia, porque é isso que você vai fazer. Você está defendendo o cliente, você vai negar a denúncia. Então, e aí eu começo. Tendo em vista os depoimentos escolhidos, restou claro que o réu... Aí você vai começar a falar dos depoimentos. Restou claro que o réu cometeu a ilicitude, acobertado pela legítima defesa, acobertado pelo estado de necessidade, se a tese for uma excludente de ilicitude. Restou claro que o réu não cometeu o crime que ele está sendo imputado por conta da negativa de autoria, por exemplo, se for a tese, tá? Aí você vai desenvolver aí essa tese de defesa, tá certo? E no final, o que você vai fazer? É claro que você vai pedir absolvição, mas se a sua tese tiver sido a confissão, você pediu para ele confessar, que existe, tá? Caso que você vai falar para ele confessar para pegar uma pena mínima, às vezes é reincidente específico, já é um cliente antigo da justiça criminal, não adianta você chegar lá e contar a historinha pro juiz que ele não vai dormir no seu barulho, entendeu? Falando o português correto. Você vai pedir absolvição, não precisa falar absolvição com fundamento no treino, no artigo e tal. Não, você pede absolvição, dê meus fatos e eu lhe dou o direito. Isso não tem necessidade de você falar qual que é o inciso que está essa absolvição. E caso não seja este o entendimento, desse douto magistrado, requer-se que leve em consideração os requisitos do artigo 59 do Código Penal. A gente sempre vai falar de fixação de pena. Vai pedir absolvição, mas sempre vai falar de fixação de pena. Levar em consideração os requisitos do artigo 59, que ele tem bons antecedentes, não tem personalidade voltada para o crime, é um homem que é o amparo de sua família, é uma mulher que é o amparo de sua família, sempre ressaltando ali os antecedentes do réu para que o juiz leve em consideração na fixação da pena. E também falar de regime de pena, tá? Roga-se ainda que o regime de pena seja o menos gravoso possível, com fundamento. Você vai buscar os fundamentos lá no 33, por exemplo, 33 do Código Penal você tem que saber de cor, tá? Vai procurar lá os fundamentos do 33, né? E vai falar, se o réu for primário, você vai falar novamente da primariedade. Então, sempre assim, cumprimenta, tese de defesa, cumprimenta aqui é 1 minuto, 30 segundos, aí aqui é tese de defesa, pode ficar uns 8 minutos na tese de defesa, e aqui mais uns 5 minutos falando sobre a fixação da pena, regime de pena, tá bom? E ao final você fala, é o que a defesa neste momento requer. Acabou, nada mais. Não aconselho que leve escrito para ler, fica muito ruim, fica muito ruim. O que eu acho que você pode levar escrito é as frases assim introdutórias, essas frases que eu acabei de passar para vocês, introdutórias, vai ter no material escrito. As frases introdutórias de cada tópico das suas alegações finais, mas não levar as alegações finais escritas, primeiro que você não sabe o que vai acontecer na audiência, e as alegações finais é para falar do que aconteceu nos depoimentos, e por último porque fica chato, fica enfadonho, você parece mal preparado quando você faz isso. E é isso, é o que eu tenho para falar sobre alegações finais. É muito importante ter uma oratória boa, ter uma dicção boa. Se você não tem uma voz alta, uma voz impostada, minha voz é grave, né? Uma voz um pouco grossa. Mas se você não tem, vá numa fonoaudióloga, faça algum exercício aí para você ter uma boa dicção e ser entendido. Lembrando que advogar é falar em favor de, né? Então a fala é imprescindível, de imprescindível importância. Então, essa aula de hoje das alegações finais vai acompanhar um PDF, inclusive com um exemplo de alegações finais para que vocês possam desenvolver. Ah, mas eu não sei,
termo jurídico a gente tem que ler, tá? Termos jurídicos, você vai ter que ler muito acórdão, vai ter que ler muita sentença, muito boletim da ASP, decisões judiciais para você ter o seu vocabulário jurídico também, tá bom? Então, da leitura vem um bom vocabulário. Fica aí a minha dica. Muito obrigada e até a próxima aula.